Uma das grandes questões na saúde feminina é o envelhecimento da região íntima. Sim, a gente não fala muita coisa disso por valores, por vergonha, por criação, enfim, a gente foi criada para não falar sobre essa área, mas é óbvio, ela faz parte do nosso corpo e vai fazer toda a diferença na nossa saúde como um todo. Existem os aspectos de estética, que sim, a gente tem direito, existem os aspectos funcionais. E você sabe que no fim eles se interlaçam e dão sintomas que podem ultrapassar a qualidade de vida em ambas as questões. Nós vamos falar aqui a respeito de envelhecimento nessa região genital. A exemplo do nosso rosto e do nosso corpo, a grande questão é a ruptura, é a quebra das fibras de colágeno e a redução de todas as estruturas de sustentação. Por isso que com a idade parece que a gente está derretendo. E essa região íntima acaba acontecendo a mesma coisa. Então a pele de toda a região ela vai ter essa sensação de estar derretendo. Lógico que em pé ela cai assim, deitada ela cai desse jeito. Então começa a existir uma folga, uma sobra de pele, uma redução dessa camada aqui que se chama coxim gorduroso, que é a espessura de um tecido adiposo, uma gordurinha que serve justamente para captar o impacto no dia a dia, nas atividades físicas e durante a relação sexual. Então existem vários sinais e sintomas desse processo de envelhecimento. Aqui na região da pele, pequenas manchas, uma modificação de coloração um pouco mais escura ou um aspecto mais pálido, mais desmaiado. A pele com uma textura mais rugosa, também com essa sensação que está sobrando. O excesso de pele que vai se formando, uma redução ou um aumento aqui na região do Monte de Vênus, também que dá um aspecto muito ruim. Pequenas fissuras aqui na entrada da vagina, que dão extremo desconforto no dia a dia durante a relação. O ressecamento lá dentro da cavidade vaginal também faz parte de todo esse processo de envelhecimento. Então, a exemplo do restante do nosso corpo, existe todo um entendimento de o porquê que isso acontece. O que a gente tem que parar para pensar e refletir juntas aqui, nesse ambiente que a gente está, que é um ambiente aqui de dentro da clínica, a gente não está falando para todo mundo lá fora, é se te incomoda. Se isso te incomoda, tem que ser levado em consideração como um problema como outro qualquer. Não é nem menor e nem maior do que qualquer outra coisa que possa alterar a sua qualidade de vida no dia a dia, tanto para si quanto no seu relacionamento íntimo. Então, entendendo que isso é uma demanda da mulher contemporânea, a medicina avançou no raciocínio do tratamento desses sintomas. A gente tem que entender que nós vamos viver muitos anos. Praticamente metade da vida, a gente vai viver esse processo de envelhecimento. Então, cabe a nós entender o que nos incomoda e procurar uma solução. O que a gente tem hoje em dia? O estímulo de colágeno com medicações e com tecnologias, os clareamentos todos para tirar esse excesso de pigmentação, essas manchas, a melhora da textura da pele, tratamentos similares ao que a gente faz no peeling do rosto, deixando a pele mais lisinha, a redução da gordura dessa região do Monte de Vênus, o aumento dessa região dos grandes lábios e a melhora da flacidez justamente com estímulo de colágeno e a melhora dessas fissuras internas e, lógico, a entrada aqui do canal vaginal. Então, para tudo hoje em dia desses sintomas, a gente tem como resolver e principalmente na combinação desses tratamentos. Mas cada mulher é única, cada uma vai ter um sintoma, cada uma vai ter um incômodo e eu sempre respeito isso. E a minha missão é, junto com você, a gente resolver de vez esse problema. Vamos conversar? Vou explicar agora mais detalhadamente um dos meus tratamentos preferidos no quesito resultado em saúde íntima. Os bioestimuladores de colágeno. Então, o que acontece? Com a idade a gente vai perdendo mesmo, não tem o que fazer contra isso. Por melhor que a gente viva, no sentido de alimentação, de suplementação, o colágeno e todas as outras fibras de sustentação, elas vão se reduzir em quantidade, vão perder a qualidade, ou seja, ao invés de ficar aquela coisa durinha, vai ficando meio mole e vão fraturar, que são as alterações que levam à modificação da pele. Vamos falar aqui como vai ser a questão íntima. A pele vai ficar com aspecto meio craquelado, mais ressecado, então perdendo a hidratação e realmente mais flácido, aquela pele sobrando. Eu costumo fazer a analogia do travesseiro.
é aquela fronha que ficou sem o recheio. Então, o que a gente precisa? Aumentar o recheio do travesseiro, colocar mais espuma lá dentro. E aí que vem os bioestimuladores de colágeno, que vão estimular que o seu próprio organismo volte a produzir essas fibras. Também, em alguns casos que a gente pode trabalhar são com os preenchedores, ou seja, também são princípios ativos em forma líquida que a gente vai injetando aqui na região da vulva e realmente vai trazendo um volume, então um aspecto de pele mais lisa, de pele mais brilhante, de uma pele mais hidratada. O procedimento é muito tranquilo, a gente faz aqui no consultório, então fica em posição ginecológica, mesmo jeito que é para colher o preventivo, e a gente infiltra 2 gotinhas de anestésico aqui nessa região, bem tranquilo. No comecinho assim uma sensação só de ardência, e aí por esses 2 pontinhos é que a gente vai fazer a infiltração ao longo de toda essa região aqui dos grandes lábios, do bioestimulador e do preenchedor. O efeito já é imediato e ele vai atingir um pico depois de 30 a 45 dias e vai se manter a longo prazo. Para algumas mulheres, lógico, o processo de envelhecimento ele continua acontecendo, pode haver uma redução lá no futuro, a gente trata novamente. Esse é o raciocínio. E eu digo, quem faz a primeira vez sente a diferença no dia a dia, tanto na autoestima quanto nas próprias atividades, na questão de exercício, durante a relação, ou seja, atinge uma saúde íntima top. Pode contar comigo.